Aí. Bom, pessoal, então hoje a gente vai ver termoquímica, um assunto um pouco diferente do que a gente estava vendo antes. Agora não tem tanta relação um assunto com o outro, igual tinha, né? Aquela sequencinha de raciocínios, a gente ia construindo até chegar num conceito mais difícil, lembra? Desde os modelos atômicos até as interações intermoleculares. Agora vai ser um negócio meio novo, assim, mas é bem tranquilo essa parte. Então, o que vai ser a tal da termoquímica? Termoquímica, então, vai ser o ramo da química que estuda a quantidade de calor envolvido nas reações químicas, certo? E também nos processos de mudança de estado físico. Então, quando você pega, por exemplo, um pedacinho de papel e queima, tá liberando energia, certo? Isso vai ser objeto de interesse da termoquímica. A gente quer ver quanto de energia vai liberar, por exemplo, na queima de uma certa quantidade de papel e estudar esses fenômenos em que tem liberação ou absorção. Beleza? Agora, vamos ver alguns conceitos importantes. O conceito mais importante aqui nessa parte de termoquímica vai ser o conceito de entalpia. A entalpia, ela vai ser o calor trocado à pressão constante. Então a gente está estudando trocas de calor, né? E quando a gente tem um sistema a pressão constante, igual a gente tem no nosso ambiente aqui, né? Que pressão que a gente está? Na pressão atmosférica. Então, quando a gente tem trocas de calor, elas estão acontecendo num ambiente aberto. Quando a gente pensa aqui no nosso cotidiano. É difícil a gente pensar um caso que a gente tem um negócio pressurizado, um recipiente fechado totalmente, assim, né? A maioria das coisas a gente está realizando as reações em um sistema que está aberto. Isso daqui é um detalhezinho, a gente não vai se preocupar tanto com isso, é porque essa parte de entalpia tudo mais está relacionado com um negócio que chama termodinâmica. Tem vários conceitos, é bem chatinho as definições, por isso que tem também, tipo, entalpia é o calor trocado a pressão constante, vai ter uma equação lá para entalpia. Isso daí a gente não precisa se preocupar, não. Se vocês procurarem, talvez vocês vão achar umas coisas assim. Mas agora, o que vai ser importante? A entalpia, então, ela vai ser uma coisa que ela está relacionada com o calor trocado nas reações, certo? Então, da onde vem esse calor? Da onde vem essa energia que aparece nas reações? Eu só estou misturando as substâncias quando vê o troço esquenta? Como assim? Da onde que veio esse calor? A gente tem que lembrar que nas nossas substâncias, o que a gente tem? Por exemplo, aqui na água, a gente tem moleculinhas, né? Essas moléculas estão paradas? Não estão. Essas moléculas estão interagindo de várias formas, ó. Por exemplo, lembra das interações intermoleculares que eu tenho nas moléculas? O que eu tenho também? Os átomos nas moléculas, eles não estão parados. Eles estão se movimentando. E as moléculas, ó, elas estão se mexendo, elas estão girando, as ligações estão aumentando e diminuindo, certo? A molécula está vibrando. Então, tem vários movimentos moleculares acontecendo. E esses movimentos moleculares, então, vão estar relacionados com a energia da substância, certo? Essa energia interna. Então, quando eu tenho uma reação química, eu mudo a forma com que eu ligo os meus átomos, eu vou mudar a forma, então, que eles vão vibrar, rotacionar e tudo mais. E tudo isso vai mudar a energia do sistema. Por isso que às vezes eu libero, absorvo energia, porque eu estou mudando a forma com que meus átomos estão ligados e com que eles estão interagindo. E com o que eu vou medir entalpia? Entalpia vai estar relacionado com o calor, né? E calor é uma medida, é uma energia. Então, como que a gente mede energia? A unidade de medida, nesse caso, no sistema internacional, é Joule. Então, a entalpia vai ser uma espécie de energia. E também a gente pode encontrar outras unidades. Outra mais comum é caloria também, mas no sistema internacional é essa medida aqui, Joule. E a entalpia, então, vai estar relacionada com as diferentes formas com que os átomos estão ligados, com que as ligações estão vibrando, e todos esses movimentos moleculares que a gente pode ter. Tá. Agora, o que a gente vai pensar? Vamos pensar uma analogia aqui para entender o que é essa tal de entalpia. Por quê? Nas reações químicas que a gente vai estudar, o que a gente vai estar interessado é na variação de entalpia. Vai ser esse tal do ΔH aqui, certo? A gente não vai estar interessado no valor absoluto da entalpia. A gente não vai
está interessado, por exemplo, a entalpia da água é 5.000 joules, a entalpia do oxigênio é 2.000. Não, a gente vai estar querendo ver quanto que mudou de entalpia de um estado para outro. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou aqui segurando meu elástico. Eu não quero saber quanto de energia eu tenho nessa situação aqui, que eu estou segurando, fazendo essa certa força, segurando o elástico dessa certa forma. Não quero saber quanta energia tem aqui. O que eu vou querer saber? Eu quero saber quanto de energia, por exemplo, eu gastei para transformar essa situação aqui, o elástico frouxo, para o elástico esticado. Eu quero saber as energias que estão envolvidas nas transformações. Então, por exemplo, estou com o elástico esticado. Aí eu soltei e deixei ele relaxar, eu quero saber quanto de energia teve nesse processo. Então, eu vou estar sempre interessado nas variações de entalpia, não é o número. Eu quero saber quanto que muda do estado final para o estado inicial. Então, essa vai ser a definição do ΔH. Para eu descobrir uma variação de entalpia, eu pego o valor que eu tenho no final e subtraio do valor inicial. Mas aqui, esses valores a gente não vai conhecer. A gente vai obter no experimento o próprio ΔH, porque esses valores aqui a gente só consegue obter com cálculos teóricos, não dá para medir o H final menos o H inicial. Mas na teoria a gente sabe que é assim. E no experimento a gente consegue medir esse tal do ΔH, a variação de entalpia, né? A energia que está associada a um processo. Então, com relação a isso, falando de energia, né? O que eu posso ter? Eu posso ter liberação ou posso ter absorção de energia. Como é que eu vou chamar uma reação, então, que libera energia? Ela vai ser uma reação exotérmica, porque ela libera energia, a energia vai para o exterior. Por isso que é exotérmica. Então, qual que vai ser o sinal do ΔH para uma reação exotérmica? O ΔH vai ser negativo. Por que a entalpia da reação vai ser negativa? Imagina. A reação exotérmica libera energia, né? Então eu saio de um estado que tem bastante energia e vou para um que tem pouquinho. Vai ter um número grande, número pequeno. O que é o ΔH? Não é final menos inicial? Então eu vou pegar o pequeno e subtrair o grande. O resultado vai dar negativo, né? Quando eu tenho um número pequenininho e subtraio um número grande, o resultado dá um número negativo. Por isso que o ΔH de reação exotérmica é sempre negativo. E reação endotérmica é uma reação que absorve a energia. Então, o ΔH dela vai ser positivo. Por quê? A energia no final vai ser maior que a energia no começo, né? Quando eu tenho isso, então, a hora que eu faço o final, que é um número grande, menos o começo, que é um número pequeno, vai dar um valor positivo. Então, isso vai ser muito importante. Porque o exercício ele não vai falar, ele vai dar um ΔH e vai perguntar essa reação é endotérmica ou exotérmica. E a gente vai saber pelo valor aqui do ΔH. Se for negativo, exotérmica, libera energia. Se for positivo, endotérmica, absorve. Tá. Exemplos aqui, ó, combustão. Tá vendo essas reações que sai fogo e tudo mais? Saiu fogo do negócio, é reação exotérmica, né? Tá liberando energia, calor, esquenta a reação. Isso daqui a gente tem vários exemplos. Reações endotérmicas a gente não tem tantos, não é tão comum assim. Mas, por exemplo, tem algumas substâncias que quando a gente mistura, o negócio esfria. Aqui, tem essa substância aqui, por exemplo, que quando a gente faz uma solução, né, quando a gente dissolve essa substância em água, esse processo vai ser endotérmico, tá vendo? Aqui o cara colocou um pouquinho de água na madeira e depois jogou a água aqui no frasco. Começou a dissolver esse pozinho aqui. Na hora que ele dissolve o pó, o que acontece? Gela tanto que congelou a aguinha que ele jogou na madeira. Grudou aqui a madeira no frasco, porque a água que tinha entre eles congelou. Aqui ele botou o termômetro, ó, menos 24 graus Celsius, tá vendo? Então o negócio estava a temperatura ambiente. Eu peguei água e coloquei lá no meu sistema, misturei. Com isso o negócio diminuiu a temperatura. Então, vai ser uma reação endotérmica. Por quê? Porque ela está roubando a temperatura do ambiente. Certo? Para a reação acontecer, ela precisa de energia. Então, da onde que ela vai roubar? Do vizinho lá, do ambiente. Por isso que vai esfriar. E reação exotérmica, né? Isso daí a gente já está acostumado. Se libera energia, vai esquentar. E a reação endotérmica, se ela absorve energia, o ambiente vai esfriar. Certo?
Isso daqui não pode confundir. É sempre bom pensar desse jeito, porque aí a gente não confunde o que esquenta e o que esfria, certo? Então, reação exotérmica libera calor, o calor vai esquentar as coisas. Reação endotérmica absorve calor, então ela está roubando o calor de alguém. Então ela está esfriando o meu ambiente para acontecer. Beleza? Como é que eu vou representar uma reação química e a sua entalpia? Vai ser o seguinte. Eu coloco a minha reação aqui e do lado eu escrevo, ó, ΔH igual a menos 2046 kJ. O que isso significa? Significa que nessa reação, ó, vamos ver a primeira coisa, o sinal negativo. O que é sinal negativo? Representa uma reação exotérmica, que libera calor. Então, esse é o calor liberado com essa reação aqui. E olha aqui uma reação endotérmica, tá vendo? O sinal é positivo, então significa que quando essa reação acontece, ela precisa absorver essa certa quantidade de calor. Ok? Agora vamos ver mais umas coisinhas importantes. Aqui, ó. A entalpia, ela vai depender da temperatura em que a gente está. Então, esses valores que a gente obteve no slide passado podem mudar se a gente mudar a nossa temperatura. Olha aqui, por exemplo, tem essa reação aqui. A formação da amônia, ó, nitrogênio com hidrogênio reagindo para formar amônia. E aí tem o ΔH dessa reação, ó, menos 45,9 kJ por mol, uma reação exotérmica. Agora, o que acontece? Tá vendo que tem essa bolinha aqui em cima do ΔH? O que isso significa? Tá vendo isso daqui? Significa o seguinte, esse é o que a gente chama de estado padrão. Então, a gente define uma temperatura que vai ser um padrão para a gente. Como o ΔH muda com a temperatura, o que a gente faz? Cada um vai trabalhar com uma temperatura? Imagina tá lá o cara escrevendo artigo científico, ele achou um certo valor de ΔH. Aí vai outro cara lá, encontra um valor diferente. Aí ele manda mensagem pro cara, ô, não achei o valor aí, tá errado, o que aconteceu? Aí ele, putz, rapaz, sabe o que é? Hoje tá um calorão aqui no Brasil, 40 graus? Mudou o ΔH. Não pode, né? Então, para os valores serem padronizados, a gente tem uma temperatura padrão, ó, 25 graus Celsius. Então, todos os dados que a gente encontra vai ser 25 graus Celsius de entalpia. Vai ser a variação de entalpia medida a 25 graus Celsius. Aqui, por exemplo, eu peguei um dado aqui. Essa mesma reação, olha, 100 graus Celsius, olha o valor aqui, menos 49,5. Deu diferença, né? Tá vendo? Menos 45,9? Então, sempre a gente tem que ficar atento nisso. Ele mostra essa bolinha aqui em cima do ΔH, indicando que os dados são em uma temperatura padrão, que é de 25 graus Celsius, que é a nossa convenção. Ok? Outra coisa que vai ser importante na termoquímica, representar adequadamente os estados físicos e as diferentes formas estruturais das substâncias. Então, a gente vai ter que representar cada estado da substância e cada forma. Vamos explicar mais, ó. O que acontece? Por que numa reação química é importante diferenciar água gasosa de água líquida? Por quê? Porque tem uma energia associada a transformar água gasosa em água líquida. A entalpia da água gasosa não é a mesma da líquida. Por isso que quando a gente transforma uma na outra, tem essa energia. Olha aqui, ó. Então, a gente transformou água gasosa em água líquida. E aqui no caso, ele representou diferente, tá vendo? Aqui não é um ΔH. Isso daqui, ele tá falando o seguinte, ó. A água gasosa, ela se transforma em água líquida mais 44 kJ de energia, ó. Outra forma de representar, ao invés de colocar o ΔH do lado. Então, o que significa? Ó, que liberou energia, tá vendo? A água gasosa formou água líquida mais isso. Então, essa energia aqui é um produto da reação, é o que a reação gerou. Então, essa reação aqui vai ser uma reação... Ah, não, pera aí, aqui deixa eu ver se eu mudei. Pera aí. Gasoso para líquido. Calma aí, eu acho que eu não sei se eu mudei o negócio que era para eu ter mudado nessa figura. Ah, não, tá certo. Beleza? Então,
Isso daqui tá falando que eu tenho água no estado gasoso, que tá com bastante energia, né? As moléculas estão tudo longe uma da outra. Quando eu passo para o estado líquido, as moléculas são menos agitadas, mais pertinho. Então, para eu passar de um estado para o outro, eu libero uma certa quantidade de energia. Um lugar que a gente pode ver isso, por exemplo, quando eu estou fazendo comida lá, tem o vapor, né, que está saindo da panela. Se eu coloco a mão em cima da panela, eu vou ver que está formando um monte de gotinha de água. O que está acontecendo? A água gasosa, ela está trocando energia com a minha mão, ela está virando água líquida, então ela está passando essa energia aqui para minha mão, por isso que a minha mão esquenta. Então, minha mão esquenta e ela está roubando o calor da água e a água vira líquida, por isso que forma essas gotinhas. Ok? Olha outra coisa importante, que eu falei da estrutura, né? Por que que aqui é importante? Olha o caso do carbono. O carbono eu posso encontrar ele na natureza como carbono grafite e carbono diamante. Não é tudo carbono? Não é. Olha aqui, tem uma energia para transformar uma coisa em outra. Por quê? Porque eles estão ligados de forma diferente, os átomos de carbono, no grafite e no diamante. Olha aqui, ó. No grafite, eles formam essas camadas. No diamante, eles formam aquela estrutura. Lembra aquela estrutura de rede covalente? E isso vai fazer com que a energia dessas substâncias seja diferente. Olha aqui, ó. Quando eu faço a combustão do grafite, carbono mais O2 virando CO2. Tem uma certa energia. E se for carbono diamante mais O2 formando CO2? Olha, é outra. Então, se eu queimar grafite e queimar diamante, a energia liberada vai ser diferente. Mesmo os dois sendo constituídos puramente de carbono. Então, é importante identificar aqui que forma a gente está falando quando a substância tem mais de uma. Carbono é mais comum, acho que vai ser difícil vocês encontrarem outra. O principal exemplo é carbono, né? Que sempre quando a gente trabalha nessas reações é com o carbono grafite, que vai ser a forma mais estável. Olha aqui, ó, outra coisa importante. A entalpia da reação, ela é uma propriedade extensiva. O que significa isso? Significa que ela depende do tanto de reagente, o tanto de produto que eu estou falando. Olha aqui, ó. Se eu queimar um fósforo, vai liberar lá uma certa quantidade de energia, né? E se eu queimar um monte de fósforo, vai liberar bastante energia. Então, a entalpia vai depender dos meus coeficientes estequiométricos. Se eu multiplicar todos aqueles coeficientes por 2, né? Imagina a receita de bolo. Se eu faço 2 receitas da reação química, eu libero 2 vezes mais energia, ou absorvo 2 vezes mais energia, certo? Mas essa quantidade de energia depende diretamente da proporção que eu estou utilizando. Quanto mais substâncias, mais energia eu vou ter envolvida, ok? Aqui, exemplo disso daqui, né? Opa. Eu tenho, então, 2 reações químicas. Aqui, eu multipliquei por 2, tá vendo os coeficientes estequiométricos? No primeiro, eu tinha 2 mols de hidrogênio gasoso mais 1 mol de oxigênio gasoso, formando 2 mols de água gasosa. Essa é a energia. O que acontece se eu pegar o dobro dessas quantidades, tá vendo? 4 mols de hidrogênio, 2 mols de oxigênio, 4 mols de água. A reação é a mesma, tá vendo? Eu só mudei as quantidades, eu coloquei o dobro. E o que acontece? A energia liberada é o dobro também. Tá vendo? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, aos coeficientes aqui da minha reação. Esse valor de ΔH é exclusivamente para esses coeficientes aqui, certo? Vamos ver se alguém tem alguma dúvida por enquanto. Aqui, ó. A entalpia depende do sentido da reação. Outra coisa importante. Como assim? Quando eu transformo água líquida em água gasosa, o que está acontecendo? Pensa quando eu estou em casa lá fervendo água. Eu não estou ligando fogo para transformar água líquida em água gasosa para a água entrar em ebulição, evaporar, né? Então eu preciso fornecer energia. Para transformar de líquido para vapor, eu preciso de uma entalpia aqui, ó, positiva. E se eu estiver transformando de gás para líquido, eu não preciso esfriar o vapor de água para ele voltar a ser líquido? Então, o vapor ele está liberando energia para poder voltar a ser líquido, né? O que significa esfriar? Significa que eu estou pegando essa energia que
ele está liberando. Então, ele está liberando energia e eu estou roubando para mim. Então, o vapor de água vai esfriar. Ok? Então, ó, é a mesma reação. Como é que eu sei disso? Ó, o número é o mesmo, mas aí depende do jeito que eu escrevo, o sinal é diferente. Então, de líquido para gasoso, a entalpia vai ser sempre positiva, porque eu preciso dar energia para o sistema para o líquido virar vapor. Eu preciso quebrar, né, aquelas interações intermoleculares para o negócio poder soltar as moleculinhas e virar vapor. Agora, se eu tenho de gás para líquido, a entalpia dessa transição de fase vai ser sempre negativa, né? Porque o gás ele tá lá com muita energia, ele precisa liberar uma parte dessa energia para voltar a ser líquido, ok? Então, fiquem sempre espertos com isso. Se eu inverto a minha reação, apesar de ser as mesmas substâncias, eu vou ter o ΔH com o sinal trocado. Agora, outra coisa que eu posso utilizar para representar uma reação química é o que eu chamo de diagrama de entalpia. Então, eu posso representar as variações de entalpia na forma de gráficos. Por exemplo, para a reação que a gente acabou de ver. Essa transição de fase aqui, ó. Água no estado líquido virando água no estado gasoso. Ó, é uma entalpia positiva, reação endotérmica, eu estou fornecendo energia. Como é que eu represento isso na forma de um gráfico? Tá vendo? Assim, ó. Eu faço esse eixo meu eixo Y, CH. Tá vendo? É uma certa entalpia, uma certa energia. O que acontece? Eu não tenho que dar energia para a água líquida virar água no estado gasoso, no vapor aqui? Então, o que acontece? Ela está no estado mais baixo, e aí eu forneço energia, a entalpia aumenta, tá vendo? E aí ele vai para um patamar aqui acima. E aí essa setinha para cima representa a transformação de água líquida em água no estado vapor. E aí, por que o ΔH é mais 44 kJ? Porque o estado final tem mais energia do que o estado inicial. Então, quando eu pego um número grandão, aqui ó, tá batendo mais para cima no eixo, subtraio de um número pequenininho, final menos inicial, eu tenho um número positivo. Então, sempre quando eu tiver nesses diagramas a setinha apontando para cima na minha transformação, é um ΔH positivo. Se a setinha estiver apontando para baixo, significa que a entalpia diminuiu. Então, o ΔH vai ser negativo. Vamos ver outra coisa interessante. Essa entalpia, então, ela depende do que eu estou fazendo com a minha água. Por exemplo, se eu peguei a água, transformei em vapor, sem fazer mais nada. Eu estou com a água quente lá a 100 graus Celsius e transformo ela em um vapor a 100 graus. Eu só mudei estado físico. Será que a entalpia desse processo vai ser a mesma coisa do que eu pegar minha água a 100 graus, transformar em vapor, esquentar o vapor até 200 graus, esfriar de novo a 100? Se eu começar a fazer um monte de processo maluco, mas no final eu chegar no vapor a 100 graus. Será que vai dar diferença do processo que eu faço, do jeito que eu aqueço a minha água? Será que vai dar diferença no valor de entalpia? Vamos ver. Não vai dar. A entalpia, ela vai ser um negócio que depende somente do estado final e do estado inicial da minha reação química. Então, por exemplo, aqui eu parti de água no estado líquido e água no estado vapor. Agora eu vou inventar um caminho totalmente diferente para chegar na água no estado vapor. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar água no estado líquido e aí eu vou quebrar minha molécula de água. Eu vou decompor a água, transformar a água em hidrogênio e oxigênio gasoso. Água líquida virou hidrogênio e oxigênio. Agora eu vou pegar esse hidrogênio e oxigênio gasoso, combinar para formar água gasosa. Ó, fiz outro caminho. Mas o que acontece? Esse caminho, ele chegou no mesmo estado final, né? Tá vendo? Eu parti aqui da água líquida, esse é o estado inicial, fiz um caminho muito louco, mas cheguei no estado final, que é água-vapor. Tá vendo essa setinha vermelha? Chega no mesmo estado final, partindo do mesmo estado inicial. O caminho foi diferente, mas os estados iniciais e finais são os mesmos. Então, a entalpia do processo completo vai ser a mesma para os dois casos. Então, isso vai ser uma coisa interessante, ó.
Aqui mostrando, né? O primeiro processo é um processo direto, e o segundo processo eu fiz um estado intermediário que eu inventei lá, mas cheguei no mesmo estado final. Então, a entalpia dos processos vão ser iguais. Então, ó, o ΔH dessa transição aqui, ó, de líquido para vapor, vai ser a mesma coisa que eu somar essas duas setinhas aqui, né? Eu somar as duas energias desse processo em duas etapas que eu fiz, ok? Então, a energia de uma reação vai ser igual à soma das energias de cada etapa. Então, se tiver uma reação que eu não consigo calcular lá, que eu não sei, uma reação muito difícil de obter o ΔH, eu posso inventar algumas etapas que chegam naquele mesmo estado final. E aí, eu consigo obter energia somando os ΔHs de cada uma das etapas. A gente vai fazer exercício disso para entender melhor. Resumindo tudo isso, esse negócio da entalpia só depender do estado final inicial e eu poder criar várias etapinhas e ir somando para encontrar a entalpia da minha reação é a tal da lei de Hess. O que fala a lei de Hess, então? Ó, o valor da variação da entalpia, né, o meu ΔH, para uma certa reação química é sempre o mesmo, independente do modo como ela é realizada. Então, eu posso ficar fazendo a reação ir e voltar, esquentar, esfriar. Se chegar no mesmo estado final, partindo do mesmo estado inicial, o ΔH vai ser o mesmo. Então, ela vai depender somente da entalpia dos produtos e da entalpia dos reagentes. Aqui eu coloquei uma figurinha só para lembrar quem que é o reagente e quem que é o produto, né? Às vezes a gente confunde. Então, vai ser isso, né? A lei de Hess fala que o ΔH vai ser igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E a gente também pode obter isso através de reações intermediárias, inventando etapinhas, né, que chegam no mesmo estado final. E aí vai ficar mais fácil de calcular e a gente vai fazer exercício disso daí. Então, resumão de tudo é a lei de Hess, pessoal. Então, a entalpia só depende do estado final inicial, ela depende também da quantidade de substâncias que a gente tem. Se a gente inverte a reação, tem que inverter o sinal. Isso daí está tudo englobado na lei de Hess. Até agora, tem alguma dúvida? Alguma coisa que parece que não está fazendo sentido? Aí a gente vai resolver exercício, que é o mais importante. Essa parte é praticamente continha. Beleza. Ó, o que a gente pode fazer com a lei de Hess, então? Duas técnicas, ela vai facilitar a nossa vida, né? Por exemplo, eu posso utilizar um dado aqui que chama entalpia de formação. O que vai ser entalpia de formação? É o calor liberado ou absorvido na formação de um mol de uma substância. E vai ser a partir de substância simples, alótropo mais estável. O que vai ser isso daí? Certo? Então, essa reação que eu estou mostrando aqui vai ser a reação de formação da amônia. Por quê? Ó, é uma reação em que eu tenho duas substâncias aqui reagindo, formando uma. Lembra daquelas reações que a gente viu da parte de reações inorgânicas? É uma reação de síntese, né? Então, entalpia de formação, a gente quer ver a formação, a síntese de uma substância. Então, eu estou vendo tudo o que eu preciso reagir para formar a minha amônia. Mas qual que é a condição? Eu vou pegar somente substância simples. O que é uma substância simples? Ela é formada somente por um tipo de átomo. Ó, nitrogênio. O que tem nessa substância aqui no N2? Só átomo de nitrogênio. E no hidrogênio gasoso aqui, o H2, tem o quê? Somente átomos de hidrogênio. Então, eu pego uma substância que só tem átomo de nitrogênio, uma substância que só tem átomos de hidrogênio e formo a minha amônia. Então, essa vai ser a condição para a gente ter uma reação de formação. Então, se está tudo dessa forma aqui, ó, eu estou caracterizando uma reação de formação. Ah, lembrando aqui, né? Tem que ser na forma mais estável. Então, a 25 graus Celsius, o N2 é o quê? É um gás. Então, ó, N2 gasoso. Hidrogênio e amônia são todos gases a temperatura de 25 graus. Então, é esse estado físico que a gente usa. Outra coisa importante, eu falei do alótropo. É aquele caso lá do carbono, que tem o carbono diamante e o carbono grafite. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar sempre o mais estável, sempre de menor energia. No caso, o que tem menor energia é o carbono grafite, certo? Porque eu preciso dar energia para ele virar o carbono diamante.
Então, nesse caso aqui de reação de síntese, vai sempre aparecer carbono-grafite. Então vai ter uma tabelinha lá, para cada substância, eu tenho uma reação que vai ser a síntese dela, e tem uma energia associada. Agora eu vou mostrar também como é que a gente consegue obter a entalpia de qualquer reação, qualquer combinação de substâncias, a partir dessas entalpias de formação. Então cada substância vai ter lá a sua entalpia de formação. Aqui, por exemplo, a amônia tem uma entalpia de formação negativa, uma reação exotérmica, formar amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio. Não precisa ser necessariamente negativa. Tem substância que é positiva, tem substância que tem uma entalpia grande, entalpia pequena, varia. Cada substância é do seu jeito. Agora, uma coisa que é importante. A reação de formação de uma substância simples, ela vai ter entalpia igual a zero. Então, qual que é o ΔH de formação do hidrogênio, que é uma substância simples? É zero. E o ΔH de formação do nitrogênio, uma substância simples, né? É zero. Por quê? O que é a reação de formação? Não é isso daqui, ó? Eu quero formar N2 gasoso. O que eu pego para formar N2 gasoso? Ah, N2 gasoso, né? Não tem como ser mais simples que isso. Então, não tem transformação nenhuma aqui, né? Tem N2 gasoso dos dois lados. Não aconteceu nada nessa reação. Por isso que o ΔH é igual a zero para a substância simples. Porque eu tenho que formar uma substância simples a partir da própria substância simples, não acontece nada, né? O ΔH é zero. Então, o ΔH ele só vai ter um valor diferente de zero quando a gente está formando uma substância composta, né? Com mais de um tipo de átomo. E aí, a gente pode utilizar as entalpias de formação de cada substância para encontrar o ΔH de uma reação. Como assim? O ΔH de uma reação, o que vai ser? A soma do ΔH de formação dos produtos menos o ΔH de formação dos reagentes. A gente vai ver exercício disso. Então, se a gente tem uma reação, mas a gente sabe o valor do ΔH de formação de cada substância envolvida na reação, a gente consegue achar o ΔH da própria reação, fazendo isso daqui, sempre produto menos reagente. Outra coisa que é muito útil nos exercícios, uma tal de entalpia de ligação. O que vai ser isso? A gente pode pensar na energia liberada ou absorvida quando a gente está quebrando ou formando ligações químicas. Por quê? Porque quando a gente está fazendo isso, tem uma certa energia associada. As nossas reações químicas são basicamente quebrar e formar novas ligações químicas, certo? Então, é daí que vem essas variações de energia. O que acontece? Nas reações químicas, eu formo ligações. Ó, tá vendo? Aqui eu tenho dois átomos separados, formei uma ligação entre eles. E aí, o que acontece? Eu formo uma ligação entre eles, ó, mais, então foi liberado, né? Uma certa quantidade de energia, que tá em inglês, só que essa figurinha tá muito bonita. Aí tava em inglês, mas bond enthalpy é entalpia de ligação, né? Isso daqui vai ser uma energia, certo? Então formei minha ligação, aí eu gero uma molécula e energia que foi liberada. O que eu posso fazer? Eu também posso ter uma molécula que tem uma ligação, e aí eu dou energia para isso, ó, mais energia, e aí eu formo os átomos separados. Então, com a energia que eu dei, né? Eu fiz uma força lá, pá! Quebrei a minha ligação química. Então, o raciocínio é sempre esse. Quando eu formo a ligação, a molécula fica mais de boa, assim, né? Não precisa de tanta energia mais. Ela libera um tanto. Mas para quebrar a ligação, é que nem eu pensar que eu tô dando uma machadada na ligação, né? Tipo, quebra, preciso dar energia para quebrar. Aí pode fazer a analogia do casal, né? Tá lá... Aqui, então, vamos pensar nisso daqui como se fosse um casal. Tá lá os dois do casal, tudo solteiro. Pessoal solteiro é cheio de energia, né? Todo pimpão, vai na festa, já quer conversar com todo mundo, beija 300 pessoas em uma noite lá, quer sair todo final de semana, dia de semana também, tá bebendo de quarta lá com os amigos, pessoal animadaço lá, cheio de energia. Aí, conhece uma pessoa, forma um casal. Casal toda vez é preguiçoso. Parece que 90% dos casais. Formou casal? E aí, amor, vamos sair? Ah, não, vamos ficar em casa vendo Netflix de boa. Vamos ficar aqui domingo, não. Vamos ficar de boa em casa, né? Então, quando forma o casal, sempre fica mais de boa. A pessoa fica com mais relax, assim, energia mais baixa, suave. Então, quando a gente forma o casal, libera essa energia que os solteiros tinham. E aí? Começa a brigar, o negócio começa a esquentar.
Alguém começa a falar, eu vi teu namorado falando com outra menina, o negócio começa a brigar, aí tá muita energia na relação, pá, separa. Então a gente faz essa analogia aí. Quando a gente tem muita energia jogando na molécula, quebra a ligação, separa o casal. E quando libera energia, é quando eu tenho a formação do casal, né? A formação da minha moleculinha. Aí fica todo mundo de boa, relax. Ok? Então isso daqui a gente faz para lembrar. Então, isso daqui não pode esquecer. Eu absorvo calor para quebrar a ligação química. Quebrar a ligação química é endotérmico. E formar a ligação química, eu libero energia. É um processo exotérmico. Agora, para que eu uso a tal da entalpia de ligação? Eu consigo usar as entalpias de ligação para encontrar também a entalpia de uma reação. Então, o que eu tenho que ver? Por exemplo, eu tenho uma reação aqui. Essa vai ser a hidrogenação do propeno. Esse carinha aqui, C3H6, é o propeno. Eu estou reagindo ele com hidrogênio, por isso que eu chamo isso de hidrogenação. E forma esse rapazinho aqui, que é o propano. Agora, vamos ver o que aconteceu nessa reação. Se eu desenhar a estrutura das moléculas, isso daqui é mais na parte químico-orgânica que a gente vai ver. Quem não viu química-orgânica não vai saber fazer isso, tudo bem? Mas desenha a estrutura das moléculas. Olha o que mudou. O que mudou aqui é que... Tá vendo essas ligações? Foi só essa parte, essas ligações específicas que mudaram. Olha aqui, ó. Por exemplo, tomando como referência aqui o propeno, essa moleculinha aqui. Olha o produto, tá vendo que o resto dessa parte que não tá circulada da molécula tá igualzinha, não mudei nada? O que eu mudei? Só onde tá circulado. Eu quebrei, então, essa ligação carbono, dupla carbono. Eu quebrei uma ligação simples entre hidrogênios. E aí eu formei duas ligações carbono-hidrogênio e uma ligação simples carbono-carbono. Então, apesar de ser uma reação química que transformou as duas moléculas, somente essas ligações foram alteradas. E se eu sei quanto de energia eu gasto ou eu preciso fornecer ou energia que é liberada quando eu formo ligações, né? Por exemplo, essa ligação. Aqui eu quebrei, né? No reagente. Para formar isso daqui, eu tive que quebrar, separar isso daqui para conseguir fazer minha reação. Então, quanto de energia isso gasta? Quanto de energia eu preciso dar para quebrar uma ligação dupla carbono-carbono? Quanto de energia eu preciso dar para quebrar essa ligação entre hidrogênios? Aí chegou aqui e formou o meu produto. Quanto de energia eu libero quando formo essa ligação? Então, tá vendo? A minha reação química, ela depende das ligações que estão sendo quebradas e formadas. Se eu sei isso, eu não preciso saber mais nada. Eu consigo descobrir a entalpia da minha reação. Então, eu tenho que ver basicamente as ligações que foram quebradas e as ligações que foram formadas, ó. As ligações que foram quebradas são as dos reagentes. É isso que eu tenho que quebrar para ligar eles de uma forma diferente e formar o meu produto. Então, eu quebro uma ligação carbono-dupla carbono, quebro uma ligação hidrogênio-hidrogênio. O que eu formo aqui de diferente no reagente? O que eu formei de diferente que não tinha antes eram essas ligações carbono-hidrogênio e eu formei uma ligação simples carbono-carbono. Então, se eu souber quanto de energia eu gasto para quebrar isso, quanto de energia eu libero formando isso, eu consigo saber a entalpia da minha reação. Então, ó, eu tenho na literatura, se eu procurar nos livros, né, essas energias tabeladas. Para cada tipo de ligação tem uma certa energia. E aí eu consigo achar a energia da minha ligação dessa forma aqui, ó. O ΔH da reação vai ser a energia das ligações que foram quebradas, né? Porque aí, tá vendo? Ó, o sinal é positivo. Eu vou colocar esses valores aqui com sinal positivo. Porque quebrar a ligação é um processo endotérmico. E aí, as ligações formadas eu vou colocar com o sinal negativo. Eu vou subtrair. Por quê? Porque formar a ligação química libera energia. Então, o processo exotérmico, o sinal da energia aqui do ΔH é negativo. Então, também vamos fazer um exercício depois do final para aprender, para testar se a gente sabe fazer isso daí mesmo.
Vamos ver. Então, tem alguma dúvida? Alguém ficou confuso com alguma parte que eu expliquei aí? Que a gente vai resolver o exercício e é aí que o negócio vai fazer sentido mesmo. Falando, parece que você fala, ah, tá, entendi, mas aí chega no exercício e você não sabe o que faz. Então tem que ver um exercício resolvido para entender. Então, ó, exercícios resolvidos. Vamos ver um exercício aqui, ó. Não é do Enem, mas é estilão Enem. Tem uma historinha, né? E aí ele pede depois para você resolver no final. Às vezes a historinha ocupa uma folha e a pergunta mesmo tá em 2 linhas, né? Então, ó, voltemos. Em um conversor catalítico, usado em veículos automotores e em seu cano de escape para redução... Ah, buguei na entonação aqui. E um conversor catalítico, usado em veículos automotores e em seu cano de escape para redução da poluição atmosférica, ocorrem várias reações químicas, sendo uma das mais importantes Aí ele deu a reação. Então é essa reação que ele está interessado. Tá vendo? É a transformação do monóxido de carbono, que é um negócio tóxico, em CO2, que não é tóxico. Esse daqui liga lá com a nossa hemoglobina, né, e não sai mais. Então, se a gente respira monóxido de carbono, ele gruda na nossa hemoglobina e não deixa entrar mais oxigênio. A gente morre de asfixia. O CO2 não. Se a gente respirar só CO2, aí morre também, né, porque não tem oxigênio no ar. Só que o CO, se a gente respira um pouco e sai do ambiente, não adianta nada, porque o CO já grudou na nossa hemoglobina e vai matar a gente de asfixia. Então, por isso que a gente quer sempre quebrar isso daqui. Essa molécula a gente não quer, não. A gente quer transformar em outra coisa menos tóxica. E é isso que o catalisador do carro faz. Deixa o monóxido de carbono na forma de CO2, que é mais inofensivo. Agora, ele falou o seguinte, sabendo-se que as entalpias das reações citadas abaixo são... Aí você fala, caramba, ele está interessado nessa reação e me deu umas reações aleatórias aqui. Por que ele fez isso? Lembra da lei de Hess? A gente consegue obter a entalpia de um processo a partir de etapas? Então, eu vou imaginar um jeito de combinar essas reações que eu consigo obter essa. Como assim? Vamos fazer, ó. O que eu quero? Eu quero obter essa reação aqui. É essa reação que eu quero descobrir a entalpia. O que eu tenho para utilizar como base? Que podem ser as minhas etapas? Essas duas reações aqui de baixo, tá vendo? Ó, ΔH1, ΔH2. Então, o que eu quero obter? Nessa reação aparece, por exemplo, CO2 do lado dos produtos, né? Aqui na direita. O que eu tenho aqui? Eu tenho alguma reação que tem CO2 aqui? Vamos pensar um jeito que eu posso combinar. Opa, eu tenho. Ó, essa reação aparece bonitinho, CO2 nos produtos. O que mais que eu tenho? Oxigênio. Só que aí eu olho aqui, ó, nossa, essas reações, todas as duas têm oxigênio. Então, deixa o oxigênio de lado. É igual balanceamento, né? Vamos ver só o que a gente tem uma possibilidade. Ó, CO gasoso, do lado aqui dos reagentes. Qual reação que aparece CO gasoso? Só essa daqui. Então, eu tenho que transformar essa reação de alguma forma para o CO aparecer do lado dos reagentes e não do lado dos produtos. Vamos falar aqui o que a gente faz, ó. Eu pego o ΔH1, ó, a primeira reação, e eu vou inverter a minha reação. Por que eu vou inverter minha reação? Ó, invertendo, vai formar CO gasoso, vai ser CO gasoso formando carbono grafite e meio O2 gasoso, tá vendo? Eu troquei. O que era reagente eu fiz virar produto, o que era produto eu fiz virar reagente. Troquei. O que acontece quando eu troco a ordem aqui dos produtos e reagentes? Eu troquei aqui o sinal do meu ΔH. E aí eu obtive essa reação aqui, que agora tem ΔH positivo, porque é essa reação invertida. E aí, nessa reação, olha, aparece CO no lado dos reagentes, igual eu preciso na minha reação de interesse. O que eu faço? Agora eu vou pegar essa segunda reação e vou deixar ela do jeito que ela está aqui. Bonitinha. Nessa reação aparece CO2 no lado dos produtos. O que eu vou fazer? Agora eu vou utilizar a lei de Hess. Eu vou imaginar que essa reação aqui de interesse, CO mais meio O2 formando CO2 gasoso, acontece através dessas duas etapas. Acontece de verdade? Não sei, provavelmente não. Mas a teoria me diz que eu posso fazer isso.
Vamos ver o que acontece quando eu somo essas duas reações, ó. Eu vou colocar de cor diferente o que é reagente e o que é produto, para ficar mais fácil de ver. Ó, tem as duas reações. O ΔH2 aqui eu mantive do jeito que ele me deu, e essa primeira eu inverti. Por quê? O que acontece agora que eu somo? Tem CO vermelhinho. Isso daqui é reagente. Tem mais CO em algum outro lugar? Não tem. Então, quando eu somo essas duas reações, no lado reagente aqui, da minha equação final, aparece CO gasoso. E agora, oxigênio. O que acontece com o oxigênio? Eu tenho 1 mol de oxigênio do lado dos reagentes e eu tenho meio mol de oxigênio no lado dos produtos. Agora é só pensar como se fosse uma equação matemática. Eu posso jogar de um lado para o outro da igualdade e aí eu jogo esse mais meio O2 subtraindo aqui. Igualzinho fosse um X, um Y. Pensa como se fosse uma equação mesmo. Então, esse meio O2 que está aqui no lado dos produtos cancela com o O2 aqui presente no lado dos reagentes. Então, o que sobra? Sobra meio O2 no lado dos reagentes. Por quê? 1 O2 menos meio aqui dos produtos, sobra meio. Agora, o que acontece com o CO2? Tem algum lugar aqui que tem CO2? Somente nessa reação, né? Mas em lugar nenhum. Então, aqui na minha reação vai aparecer CO2 no lado dos produtos. E o que acontece com o carbono grafite? Ó, eu tenho carbono grafite, 1 mol no lado dos produtos, 1 mol de carbono grafite no lado dos reagentes. Então, cancela, né? É como se fosse um mais com menos. Então, cancela. A minha reação final não aparece o carbono grafite. Ó, somando essas duas reações, obtive essa. Tá vendo? É a reação que eu queria. E por que eu fiz isso? Tá, manipulei a minha reação, eu peguei as reações que eu tinha de referência, manipulei, somei de um jeito que deu uma reação de interesse. E agora? Agora, eu posso somar o ΔH dessas duas reações que eu somei. A reação final vai ser a soma dessas duas aqui, não vai? Então, o ΔH da reação final também é a soma do ΔH dessas duas reações. Então, para encontrar o ΔH da minha reação final, eu somo mais 26,4 com menos 94,1. Aí dá esse resultado e eu descobri o ΔH dessa reação aqui a partir de duas outras reações. Então, eu pensei num jeito de somar as reações em que dava a reação que eu não sabia o ΔH. E aí eu consigo obter somando o ΔH das duas reações que eu somei. Então, soma a reação, dá o resultado. Qual que vai ser o ΔH da minha reação final? Soma os ΔHs, beleza? Então, se eu somo reação, eu tenho que somar também o ΔH. Só que às vezes as reações não estão do jeito que a gente quer. Então, ó, a gente pode inverter. Quando a gente inverte uma reação, troca o sinal do ΔH. Ou também, aqui no caso, a gente não teve, mas podia ser que os coeficientes não estavam do jeito que a gente queria. Imagina que aqui na nossa reação aparecesse 2 CO2 e a minha reação só forma 1. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar a minha reação inteira por 2. Né? E aí, o que eu tenho que fazer? O ΔH tem que ser multiplicado por 2. Sempre quando eu multiplico a minha reação por alguma coisa, eu tenho que multiplicar o valor do ΔH. Então, eu utilizo dessas técnicas, né? Inverter reação, invertendo o sinal. Multiplicar a reação, multiplicando o valor do ΔH. E aí eu consigo somar elas e obter a minha reação final. Então, o difícil do exercício vai ser descobrir qual que vai ser a manipulação que eu faço para obter a reação final. Mas depois que eu faço isso, é fácil. É só somar os valores de ΔH das etapas intermediárias que eu fiz. Então, essa reação vai ser o quê? Vai ser uma reação exotérmica, porque o valor do ΔH deu negativo. E reação exotérmica libera energia. Libera 67,7 quilocalorias por mol. Beleza? Então, essa vai ser a nossa reação. A diferença que aparece, pessoal, quando tá aqui, ó, quilocalorias por mol ou quilocalorias, é o seguinte. Quando eu falo que a reação libera uma certa quantidade aqui, ó, quilocalorias, eu estou falando que utilizando esses coeficientes estequiométricos,
essa é a quantidade de energia liberada. Quando eu falo quilocalorias por mol, eu estou falando que alguma das coisas que eu estou formando 1 mol. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo nessa reação? Eu formei 1 mol de CO2. Então, para cada mol de CO2 que eu formo, é essa quantidade de energia aqui. Então, ele só está querendo dar uma ideia de proporção, quando ele fala quilocalorias por mol. Aí ele fala assim, ó, 67,7 quilocalorias por mol. Isso significa, então, que eu formei ou utilizei 1 mol de uma certa substância e que se eu utilizar 2 mols, eu utilizo 2 vezes isso daqui. Certo? E quando eu falo ΔH igual a um certo valor, eu quero dizer que para aqueles números que eu coloquei, é esse o valor. Se eu multiplicar os números, também vou ter que multiplicar o valor do ΔH. Essa aqui vai ser o significado do por mol que ele coloca. Certo? Faz sentido quando eu falo isso, por exemplo, ó. Formei 1 mol de CO2. Então, essa é a entalpia para formar 1 mol de CO2. Se eu formar mais, eu multiplico esse valor. Então, eu falo por mol quando eu estou falando da formação de 1 mol de alguma coisa. Aí faz mais sentido escrever dessa forma aqui. Outro exercício aqui. Deixa eu ver se alguém ficou com dúvida nesse. Tá, vamos fazer mais um exercício. Os romanos utilizavam CaO, óxido de cálcio, como argamassa nas construções rochosas. O CaO era misturado com água, produzindo CaOH2, que reagia lentamente com o CO2 atmosférico, dando calcário. Então, era essa reação aqui, ó. Forma CaOH2, reage com CO2, e isso forma calcário, que é um negócio duro, e aí deixava a construção mais rígida. Ele deu uma tabela com o quê? Para cada substância, ele deu o ΔH de formação. Opa, lembra que eu podia usar isso para achar o ΔH da minha reação? Como é que eu faço isso? Se eu tenho entalpia de formação, eu consigo achar o ΔH da minha reação, que vai ser ΔH de formação dos produtos menos ΔH de formação dos reagentes. Então, o que é a minha reação? Minha reação não é esses reagentes aqui formando esses produtos aqui? Então, o que eu faço? Ó, ΔH de formação do CaCO3. Por quê? Porque ele é um produto, assim como a água, ó, ΔH de formação da água. Aí eu faço ΔH dos produtos menos o ΔH de formação dos reagentes. Então, tem que fazer aqui desse jeito com os parênteses. Na verdade, não precisa, mas é sempre bom colocar todos os parentezinhos para a gente não confundir em regra de sinal. Tá vendo? Porque esse sinal negativo vai ser distribuído para esses dois termos. Ó. Eu vou ter que trocar o sinal do ΔH de formação do CaOH2 e do ΔH de formação do CO2. Vamos ver como é que fica então? Ó. Substituindo os valores. Eu coloquei os valores da tabelinha aqui no lugar aqui dos ΔH de formação. E aí, o que acontece? Tá vendo? Ó? Aqui onde é que aparece o valor negativo. Como eu tenho, no caso, produtos, né, reagentes menos produtos, eu vou ter que trocar o sinal dos ΔHs dessas substâncias que são produtos. E aí, ó, como é que fica a conta? Fica dessa forma, ó. Para os produtos, o sinal foi trocado. E aí, eu somo, então, esses valores de ΔH de formação. E se eu somar os números tudo bonitinho, vai me dar o ΔH da minha reação. Ok? Então, sabendo o ΔH de formação de todo mundo, eu consigo fazer essa conta aqui e eu encontro qual que vai ser o ΔH da minha reação. Então, é só fazer a soma dos ΔHs dos produtos com a soma dos ΔHs dos reagentes. E aí tem que ter muita atenção na continha, né? Sempre vai ter esses números feios. Aí a maior dificuldade do exercício, além de encontrar a forma com que eu vou resolver, vai ser não errar na continha, porque é só continha com número grande, número quebrado, mas se prestar bastante atenção, fica tranquilo. Ó, outro detalhe aqui. Nesse caso, os coeficientes estequiométricos da minha reação são todos 1, né? Ó, quando não aparece nada é que é 1. É 1 mol disso reagindo com 1 mol disso, formando 1 mol desses dois aqui. O que acontece se eu tivesse, por exemplo, 2H2O? Se eu tenho 2H2O, esse valor da tabela, ó, quilojoules por mol, ele está me falando energia na formação de 1 mol, então, de água. Se na minha reação aparece 2, eu tenho que multiplicar os valores aqui, certo? Então, tudo que aparece aqui nessa minha continha, eu tenho que multiplicar
pelo coeficiente estequiométrico de cada substância. Então, se tiver o coeficiente estequiométrico 2 para a água, eu tenho que multiplicar aqui na conta o ΔH da água por 2. Se tiver 3 aqui para essa outra substância, eu tenho que multiplicar o valor aqui por 3. Então, não pode esquecer de jeito nenhum do coeficiente estequiométrico. No caso, não tem, mas se tiver, tem que colocar. O coeficiente estequiométrico sempre multiplica o valor do ΔH de formação. Porque o ΔH de formação fala para 1 mol de substância. Se a minha reação tiver uma quantidade diferente, essa quantidade tem que ser considerada. Beleza? Na lista provavelmente vai ter exercício que vocês vão ter que colocar o coeficiente estequiométrico. Aí às vezes você vai errar o exercício. Nossa, por que eu errei? Verifica se não errou o coeficiente estequiométrico, se não esqueceu de colocar. Agora, vamos ver o último exercício. Vamos fazer a conta daquele de entalpia de ligação para finalizar. A gente deu exemplo, né? Olha, eu tinha essa reação, essas são as fórmulas, mas eu posso pensar na estrutura. O que está acontecendo? Ah, quebrei essas duas ligações aqui, formei essas outras duas. Esses dois tipos, né? O que eu faço? Eu posso contabilizar a energia que está associada com essas ligações que eu quebrei e a energia que está associada com essas ligações que eu formei. Como é que ficava a formulinha mesmo? Eu tenho que pegar a energia das ligações quebradas, isso tem sinal positivo porque é endotérmico, e eu junto com as energias das ligações formadas. E aí, como eu estou formando ligação, isso libera energia, sinal negativo sempre. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pensar nessa reação aqui. O que eu faço nessa reação? Eu estou quebrando uma ligação C dupla C. Quanto que é a energia de uma ligação C dupla C? Eu olho aqui na minha tabelinha. 614,2 kJ por mol. Quantas ligações eu quebrei? Uma só, né? Então eu coloco esse valor aqui do jeito que ele está. Eu quebrei também uma ligação hidrogênio-hidrogênio. Então, eu vou precisar de 436, aqui na tabelinha, kJ de energia para quebrar 1 mol dessas ligações. Agora, as ligações que eu formo, olha aqui, eu estou colocando o sinal negativo. Vai fazer distributiva aqui. As minhas duas ligações formadas vão ter que aparecer aqui o valor com o sinal negativo. Formei duas ligações CH. Então, o que eu faço? Eu olho aqui na minha tabelinha, a ligação CH tem uma energia de 413,4 kJ por mol. Mas quantos mols de ligação eu quebrei na minha reação? 2. Olha o exemplo que eu falei. Se na minha reação eu quebrei duas ligações CH, eu tenho que multiplicar esse valor aqui por 2. Da mesma forma com os ΔH de formação. Se eu formo 2 mols da molécula, eu tenho que multiplicar por 2. Os coeficientes estequiométricos são indispensáveis aqui no nosso estudo de troca de calor. Na termoquímica, beleza? E aqui eu formei também uma ligação C dupla C. Então, eu olho na minha tabelinha. Não, é C simples C. Formei uma ligação C simples C. Essa energia coloco aqui. E aí, o que eu faço? Eu pego, faço essa continha aqui. Agora que eu vi que eu coloquei duas etapas iguais, eu ia ter feito a conta. Se vocês fizerem as continhas bonitinhas, no final vai dar esse valor aqui. Menos 123,4 kJ por mol. Tá vendo? Então, eu consegui achar o ΔH de uma reação sabendo as energias que estavam associadas às ligações que eu quebrei e às ligações que eu formei. Então, só a partir das ligações eu consigo encontrar qual que vai ser o ΔH da minha reação. É outra forma. Então, eu posso encontrar o ΔH da minha reação a partir de etapas, né? Que eu conheço o valor de ΔH, eu tenho uma reação desconhecida, faço várias continhas, várias somas, inversões, multiplicações, obtenho a minha reação desconhecida. Aí é só eu somar o ΔH de todas as etapas. Ou eu posso somar o ΔH de todas as ligações que eu fui quebrando ou formando. E eu também consigo obter o ΔH da reação. São essas duas formas. Beleza? Então, todos os exercícios de termoquímica vão ser esse raciocínio. Fazer produto menos reagente. Às vezes é ligação química, às vezes é o ΔH de formação, às vezes eu tenho que manipular reações que eu já tenho, mas o raciocínio vai ser sempre o mesmo, beleza?
E aí, então, façam exercícios para treinar, porque essa parte é muito importante. Sem treino, isso não entra na cabeça. Vai dar confusão na hora do vestibular, vai esquecer de colocar coeficiente estequiométrico, vai esquecer quando inverte tem que trocar o sinal, vai confundir quando é entalpia de ligação, quando é entalpia de formação. Então, façam exercícios para treinar, beleza? Eu vou postar isso daqui depois no Classroom, junto com a lista. Eu acho que agora também já deu um tanto bom de aulas. Depois já vou postar também exercícios da internet, aqueles exercícios mais rápidos com gabarito, para quem quiser fazer tipo um simulado das matérias que aprendeu recentemente, das últimas matérias, para ver se está aprendendo bem. Só aqueles testes assim, rapidinho assim, exercício, aqueles mais simples. E aí, quem quiser também treinar especificamente essa matéria mais a fundo, tem a lista. Vou postar tudo lá no Classroom. E aí, se tiverem alguma dúvida, pode postar lá também. E se estiverem gostando do projeto, é só marcar a gente, beleza? Alguém ficou com alguma dúvida na aula de hoje, então? Se alguém ficou com dúvida alguma coisa, é só perguntar. Então, estudem as aulas, façam os exercícios. Deu ruim no exercício, chama o monitor. dá trabalho para ele lá. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença. Dessa vez a aula atrasou só 5 minutos. Na real, nem atrasou, né? A gente começou 5 mais tarde e terminou 5 mais cedo. Primeira aula curta da vida. Certo? Obrigado então, pessoal.